Então, eu gostaria de dar boa tarde para todo mundo, né, em nome da ANER. Mais um café que nós estamos realizando. Tradicionalmente, a gente faz esses encontros à tarde para a gente falar de temas que impactam o dia a dia das empresas, né, jornalísticas, das revistas, e tem sido um encontro muito, acho que, proveitoso para todos. É um encontro mais, o Marta e Pedro, mais informal, onde a gente não tem um esquema rígido, as pessoas elas estão abertas, tá? A gente não fecha para as pessoas, então a todo momento, se elas quiserem interromper, elas interrompem. Eu tive um pouquinho afastada dessa último mês, então eu já ouvi que os encontros foram muito, muito interessantes. O Demetrios, eu não sei se ele teve nesses últimos, se ele pode falar alguma coisa, mas a gente queria Sim. dar... Posso sim, Ju. Em relação aos últimos eventos, você diz, ou em relação Não, a... assim, esses últimos encontros, como que Ah, foi? sim. Foram muito legais, viu? Não sei se todos sabem aqui, mas a Ju estava de férias, né? Isso. Nós tivemos uns 4 encontros, Ju, que foram muito interessantes, né? Com uma empresa de tecnologia na produção de websites. Também tivemos um encontro com a Luciana, da Vida Simples, que falou bastante ali de como funciona a marca, o ecossistema deles, né? Foram encontros muito produtivos e muito legais. E o bacana é que esses encontros eles são gravados e são colocados no canal do YouTube, né, da ANER. Então, mesmo que a gente não tenha um grande número de participantes agora, a tendência é isso se amplificar ao longo dos próximos dias quando o vídeo sobe. Mas é isso. Tocar. Então, Marta e Pedro, sejam bem-vindos. Vocês vão falar um pouquinho para a gente da questão do ambiente digital, né? A Marfel está conosco também, eu queria ressaltar e agradecer a oportunidade, apoiando a gente nos nossos webinars, no nosso ciclo de webinars, né? Agradecer publicamente mais uma vez a vocês pelo apoio, né? Por ajudar-nos, né? Apoiar-nos na realização do ciclo, que tem sido também muito importante para todos os associados, e não, que a gente tem visto que não associados têm participado também. Então, mais uma vez, agradeço publicamente vocês por esse apoio. Então, eu abro para vocês aí, peço que se apresentem, cada um fale um pouquinho para vocês. A Marta fala português e o Pedro é brasileiro. Então, eu fiz questão de hoje, ao divulgar o link, falar que o evento seria em português, porque muitas pessoas, vendo o cargo de vocês que estava em inglês, talvez entendessem que a língua seria uma dificuldade, e não vai ser. Então, está com vocês a fala aí hoje. Ótimo, beleza. Muito obrigada pela introdução, Juliana. Só uma dúvida aqui, seria possível que alguém habilitasse a possibilidade de Tem que compartilhar passar, minha Edir. tela? Isso, Edir, passe para ele, por favor, você poderia passar? Aí eu posso fazer isso, só um minutinho. Ok. Eu tenho que lembrar, porque como essa história das férias, eu desliguei completamente. Você faz, Edir? Pronto, já está com você, Marta. Só te pedir para no final, tá? Só para te pedir para no final você devolver para mim, para que eu possa encerrar aqui a gravação, tá? Ótimo, sem problema. Ok, vamos lá. Só um minuto. Podem ver minha tela? Sim. Vemos sim, Marta. Ver a tela com a apresentação? Não, a gente vê o teu browser inteiro. A gente vê a janela do teu browser inteiro. Ah, inteiro? Bom, tá bom, mas funciona, não? Sim, dá para ver perfeitamente. Dá para ver? Ok, ótimo. Então, vou começar com a minha apresentação. O meu nome é Marta, eu sou de Barcelona, sou a responsável comercial pela América da Marfil. Eu tento de encontrar parcerias interessantes em toda a região, Norte América e Sudamérica, para estender a nossa plataforma, ok? Eu sou a responsável de fazer a introdução da Marfil nos produtos da Marfil, e uma vez um editor tem interesse e começa a parceria com a gente, eu passo esse parceiro para o Pedro, que o Pedro, eu vou deixar ele se apresentar, é o responsável de Customer Success, que seria tipo todos os clientes, todos os parceiros que estão trabalhando já com a Marfil. Pedro, quer compartilhar algumas palavras?
Tudo bom, pessoal? Primeiro, um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado também pela oportunidade e essa abertura, estar dividindo essas experiências com vocês. Acho que vai ser muito interessante. Sim, como a Marta colocou, a minha atribuição aqui na Marf é coordenar todas as equipes de entregas ao cliente, de atenção ao cliente, seja no princípio ajudando a vocês na integração, no treinamento, na capacitação. Depois a gente tem todo um trabalho de ciclo de vida, de trabalhar com vocês o uso da ferramenta, porque nosso objetivo não é só entregar uma solução para vocês, mas que essa solução possa gerar impacto no negócio. Eu acho que esse é o objetivo. A gente não vende uma ferramenta, a gente vende uma solução. Né? E uma solução para resolver problemas concretos que a gente vê que o mundo do publishing tem e vai trazendo aí, na verdade, aqui vai trazendo impactos e resultados excelentes até agora. E, Marta, eu tenho que fazer uma observação. Eu adorei a primeira característica que você colocou aí no meu portfólio, sou recifense, sabe? Você sabe que eu sempre levo isso à frente de tudo, então estou muito feliz. Sabia que você ia gostar. Maravilha, exatamente. Então, basicamente, a Marta vende e aí ela também nos ajuda a entregar todo esse trabalho e garantir que vocês tenham o melhor resultado possível. Marta. Exato, ok. O objetivo da ligação de hoje vai ser ter uma conversa relaxada, dinâmica, interativa. Então, se vocês quiserem, interromper, por favor, sem problema. Eu só queria, porque eu não sabia até que ponto vocês conheciam as novas soluções da Marfil. Então, eu decidi começar fazendo uma apresentação sobre os dados, sobre a importância de implantar uma cultura de dados num editor ou numa empresa jornalística. Então, eu decidi fazer uma pequena introdução, ok? Mas, por favor, se vocês quiserem, me interromper, me interrompam. Eu acho que vou demorar, 10 minutos, depende das interrupções, e depois a gente também pode falar. Eu tenho diferentes opções da apresentação, ok? Em base ao seu feedback. Então, por favor, eu peço para vocês, interromper, ok? Eu queria também falar que a Marfil, durante muitos anos, a gente está trabalhando com editores, e à base de muitos erros e também de alguns acertos, aprendemos sobre a importância que tem uma correta eleição das métricas que queremos acionar numa empresa jornalística, e também, obviamente, da sua implementação e da gestão técnica dessas métricas. No final, o que a gente vê é que todas as empresas que seguem uma correta eleição das métricas, implementação e gestão delas, isso já significa 90% do sucesso até uma correta transformação digital, ok? Quando falamos de transformação digital, também temos que falar de transformação de cultura de dados. Isso é muito importante. É uma das coisas que, trabalhando com editores durante esses últimos 10 anos, a gente viu que aí tínhamos uma oportunidade, ok? Eu queria começar a apresentação de hoje falando sobre quais são as características para ter uma correta adoção de dados para um editor, não? Aqui é importante sublinhar adoção em lugar de implantação, porque este é um dos principais problemas que nós vamos encontrar e que a gente encontra quando falamos com editores, que os dados devem ser adotados, não obrigados. Não tem que ser imposado, para assim ter mais probabilidades de sucesso, ok? Então, quais são essas características mais importantes que devem ter esses dados para maximizar o sucesso? O primeiro é que sejam acionáveis, que ajudem a alcançar um objetivo, métricas que podamos causar um impacto sobre elas. Vou colocar um exemplo. Numa redação, aos jornalistas, mostraremos e pediremos a eles acionar páginas vistas e tráfego novo, ok? Mas nunca deveríamos pressionar aos editores, aos jornalistas, pelas receitas geradas. Por quê? Porque não é uma métrica que dependa deles, que dependa do editor. Depende, entre outras muitas coisas, por exemplo, dos CPMs negociados pela equipe comercial. Então, talvez seria mais interessante pedir responsabilidades à equipe comercial, não aos jornalistas. Porque muitas vezes, se pedimos responsabilidade ao jornalista, que não tem, controle sobre o CPM, não tem capacidade de ação, pode gerar frustração, ok? Outro exemplo, agora sobre métricas impossíveis de medir. Também conhecemos médios, por exemplo, que falam que o seu principal
KPI, não? KPI, e a influência, que querem melhorar a sua influência. Mas como medimos isso? Como é possível medir influência? Precisamos substituir essas métricas que são intangíveis por métricas que podamos operar. Por exemplo, em lugar de dizer que vamos a medir influência, que não é uma métrica em si, poderíamos utilizar métricas como, ok, quanto tráfego direto desse editor chega diretamente na home, que significa que já tem uma autoridade, que já tem muitos leitores que vão diretamente na home, não precisam de ir pelo Google ou de encontrá-lo nas redes sociais, ou quantas citações via links externos estão fazendo outros sites sobre esse mesmo editor, ou o número de leitores por dia, o tempo de leitura por artigo. É importante que quando falamos de métricas, sejam métricas que se possam medir, ok? Algum comentário até aqui? Estão de acordo? Alguém gostaria de compartilhar problemas em acionar algum tipo de métricas que vocês encontrem? Ou segue ao seguinte ponto? Tudo bom até aqui? Sim. Ótimo. Então, outra característica, as métricas também têm que ser acessíveis para todo mundo, ok? Se uma métrica está num Excel ou numa plataforma que não se usa ou que poucos entendem, imagina uma plataforma que só entende o data analyst, nunca vai chegar a mudar o negócio, né? Se essa métrica não vai ser usada de forma frequente, não vai causar nenhum impacto. Muitas vezes a gente vê que os editores trabalham com Excels. Algumas vezes são Excels gerados uma vez por mês. Dados guardados em Excels são dados fechados, com os quais é muito difícil cruzar informações. Vou colocar outro exemplo sobre problemáticas comuns que geram o difícil acesso. Por exemplo, imaginem, depois de muito trabalho, nossa equipe de dados gerar um relatório de receitas por sessão. E a gente vê que uma sessão determinada está com números vermelhos e queremos seguir analisando com maior detalhe o que acontece nessa sessão. Se for algum autor indeterminado que deixou de publicar, ou se o volume de artigos por autor caiu, isso preciso pedir de novo, fazer um relatório à equipe de dados ou olhar outro Excel. Tudo isso vai demorar um tempo, né? E isso dificulta poder tirar conclusões de forma muito mais ágil, ok? E outro caso também, quando falamos de acessibilidade, são essas ferramentas com visualizações de dados que poucos entendem, né? Como falamos no início, se sou data analyst ou business analyst, uma pessoa que já tem um background para entender uma visualização concreta, entende esse relatório, não vai poder ser operado por nenhum departamento. Então, é difícil que esses dados tenham um impacto no negócio, digamos, da empresa jornalística. Alguém quer compartilhar situações parecidas de dados difíceis de acionar, de operar ou da acessibilidade? Ok. Seguimos, então. Deixa eu só fazer uma pergunta, okay, Marta, sim, só conectando esses dois pontos que você mencionou aí, tanto de dados acionáveis e dados acessíveis, não sei se alguém aqui queria compartilhar, mas quais os dados que vocês utilizam como principal indicador aqui, já que a gente colocou isso como uma conversa informal, só para a gente dar uma dinamizada aqui. Quais são os dados que vocês usam? Quais são o principal KPI que no final do mês a gente olha e define? Fizemos um bom trabalho ou fizemos um trabalho possível de melhorar? Quais seriam esses KPIs que vocês utilizam na realidade de vocês hoje? E aí eu abro para quem quiser compartilhar. Ok, então eu vou perguntar diretamente. Vamos lá. Márcia Miranda, tô olhando aqui. A Márcia da nossa assessoria de comunicação. Então eu escolhi a única que não podia. Escolheu ela está aqui para colher material para a gente reproduzir na nossa newsletter, então não foi ela. Maravilha. Então eu vou para o Wagner. Wagner, você teria alguma métrica? Como é que vocês medem aí? Eu peço até se você pudesse se apresentar aonde você trabalha, só para a gente ter um pouco de contexto também.
Oi, eu trabalho na 29 Horas, é uma revista que é distribuída nos aeroportos, né? E também é integrado com a mídia out of home. No digital, a gente está, de certa forma, é modesto. A métrica que a gente mais acompanha é páginas vistas e visitantes, o crescimento de visitantes, páginas, qual a página mais acessada, é coisa simples, básica. Entendi. E essa é uma informação que a empresa toda compartilha, e eu já estou entrando no segundo ponto da marca, né? Essa é a métrica que vocês compartem, todo mundo, é uma métrica visível? Como o digital, eu estou lá faz pouco tempo, né? Comecei esse ano. Então, o digital sempre foi modesto, tal. A importância mais é para o impresso. E essa cultura está sendo implementada, está no começo. Então, não existe esse hábito ou interesse em saber a performance das propriedades digitais. Então, de certo, a gente está meio que... A verdade é que essa é uma realidade que a gente encontra muito mais. Essa é a grande realidade que a gente encontra, né, Marta? Quando a gente vai para o mercado, até Sim. a gente... em propriedades que, eventualmente, a gente entende como digitalmente mais maduras, se é que a gente pode chamar assim, mas é a realidade cada vez mais presente, né? Essa questão de que a gente está arrancando, e essa cultura de dados é uma coisa que a gente vê que é difícil internalizar, mas é importante que a gente reforce. Alguém mais quer compartilhar ou eu volto? Eu poderia, você, Pedro. Eu poderia aqui. Obrigado, Neto. Eu sou da Carta Capital, né? Sou diretor de operações. Aqui comigo está o Anderson Ceni, ele está na sala também, é o nosso gerente de tecnologia. E ele entende desses pontos muito mais que eu, né, tecnicamente falando. Mas eu posso fazer um resumo aqui de como a gente trabalha esses dados na Carta Capital, né? A Carta Capital ela é uma publicação, Marta e Pedro, semanal, né, que surgiu no mercado há quase 30 anos, são 27 anos de existência. E como uma revista semanal de informação, ela sempre foi uma publicação mais voltada ao impresso, né? Nos últimos 5 anos, a gente percebeu que era necessário investir no nosso portfólio editorial no digital, né? Em todo o nosso conteúdo editorial no digital. Então, nós fizemos um website, nós temos um portal hoje de conteúdo, né? É um site que é atualizado o dia inteiro ali com informações, tanto hard news quanto conteúdo editorial mais analítico que produzimos. Nós temos plugado dentro desse site uma publicidade programática, que é uma importante fonte de receita hoje para a Carta Capital. Além de vendermos pelo próprio site, também assinaturas dos nossos produtos. Hoje, o que eu diria assim em relação à mensuração de dados e métricas, né? Mais uma vez, o Anderson Ceni é uma pessoa que tem muito mais expertise para falar disso. Mas para nós é muito importante conhecer como que o nosso público, né, que navega ali no nosso site, tem acesso a qual é o perfil deles. A gente precisa ter acesso a esse perfil desse consumidor, como ele se comporta, como que ele é e tal, tanto do ponto de vista de faixa etária, gênero, interesses. Então, para a gente ter uma DMP, né, é muito importante para chegar a esse cenário. Além disso, a gente também pluga ferramentas mais usuais, como o Google Analytics, né, ele é muito importante para mensuração de métricas e como o nosso portal está muito focado na questão da audiência, né? Estar com isso o tempo inteiro ali em monitoração é muito importante. Então, saber quantos visitantes a gente tem ali neste momento no site, em tempo real, analisar também o que a gente publica e a consequência dessa audiência, né? Se essa audiência ela se mantém ativa durante o mês, de acordo com o conteúdo publicado, se a gente tem alguma oscilação, qual é a quantidade de page views que a gente tem por usuário, né? Tempo de sessão também é algo relevante que a gente procura mensurar. Então, são métricas que, via de regra, são muito comuns quando a gente fala de um site que tem uma preocupação em audiência, né? Tudo isso aliado a uma DMP também, que nos traz dados mais analíticos da demografia dos nossos leitores, que pode ajudar, inclusive, em parcerias comerciais específicas.
Então, hoje é o nosso cenário, né? A gente está migrando o nosso site, inclusive, acho que esse é um dado importante, a gente deve entrar com um novo portal nos próximos meses, com outras ferramentas, com outras possibilidades, pensando em paywall, pensando também em outras funcionalidades. Então, esse é o cenário hoje. E para a gente, a importância dessas métricas que eu acabei de citar são fundamentais para que a gente consiga trazer uma receita não só direta na venda de assinaturas, mas como também uma receita através da publicidade programática. Acho que é isso, né, Sene? Você quer complementar com algum ponto? Não sei se ele está por aí nos ouvindo. Mas, enfim, pode prosseguir, Pedro. Se o Sene for complementar com alguma coisa, seguramente ele vai. Ele acaba de escrever. Ele acabou de escrever. É isso sim, Demetrio. É isso sim, Demetrio, em alguma ligação, alguma coisa. Exato. Mas é isso, Pedro. É muito interessante, né, essa migração do impresso para o digital e a mudança cultural que isso vem, que dentro disso está essa cultura de dados que a gente está conversando aqui. Marta, prometo não lhe atrapalhar muito mais. Vamos lá. Não, eu só queria dizer que é muito interessante tudo que você estava falando sobre a possibilidade de poder entender quem é o seu público, a sua audiência, o perfil do leitor. Tudo isso são coisas que, obviamente, com plataformas de audiência como a nossa, você vai poder fazer. Mas hoje o que eu queria, antes de abordar, tipo, quais são os perfis diferentes do usuário, etc., eu queria, tipo, tentar ir um pouquinho mais em detalhes se vocês encontravam alguma situação. Por exemplo, você está falando agora que o Anderson trabalha na parte de TI, né? Na parte técnica. Vou colocar um exemplo que esteja um pouquinho relacionado com o fato de não consensuar métricas. Vou colocar um exemplo muito comum. O que acontece? Imagina, comercial, de repente, as receitas caem, as receitas de publicidade caem, então a equipe comercial decide pedir ao técnico de colocar mais anúncios por página, mais banners, para assim ter um número maior de impressões e conseguir maiores receitas. Não, se o Anderson é técnico, não sei se alguma vez aconteceu que talvez ele considera que adicionar um banner mais prejudicaria a performance, então prejudicaria vocês também enquanto o tráfego do Google. Então, das vezes, tipo, se a gente está olhando métricas de ferramentas diferentes, é muito difícil consensuar o que é a coisa melhor que fazer. Se comercial só está olhando receitas e a equipe técnica só está olhando as métricas de seu técnico, se cada um só olha as suas métricas e não tem, tipo, KPIs comuns na organização, é bem difícil entender o que é a coisa melhor, porque alguém poderia dizer, ok, comercial é quem tem uma razão, porque a KPI principal da organização são as receitas, mas a equipe técnica também poderia dizer, olha, se a gente adiciona um banner demais, a gente vai perder posicionamento no Google, vamos a perder tráfego, então o número de receitas vai cair igual. Então, por isso, a gente considera que é bem importante que aconteça nessas reuniões entre equipes e que compartilhem ferramentas para não acontecer essas mudanças. Não sei se alguma coisa assim aconteceu no seu caso, Anderson, que você vê mais a parte técnica. O que eu posso dizer, Marta, não sei se o Anderson está disponível, se tiver, Anderson, fique à vontade também para me interromper. Okay. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que de fato, assim, o que a gente procura fazer em relação à nossa operação, eu acho que isso vai além da ferramenta, eu acho que tem uma questão também que é cultura, né? Que é realmente consensuar o que é importante para nós do ponto de vista de audiência, do ponto de vista de objetivos ali. Então, é óbvio que se você tem, por exemplo, uma reunião mais com foco editorial, talvez você não esteja olhando necessariamente para o comercial com o devido cuidado. Mas o que a gente procura fazer na nossa operação são reuniões que envolvam mais os stakeholders de diversas áreas, sabe? Então, você tem ali uma pessoa do comercial, uma pessoa da monetização de audiência através de assinaturas, uma pessoa focada no editorial, para que a gente consiga, em reuniões que geralmente ocorrem mensalmente, reuniões maiores, numa análise de audiência, estabelecer quais são as metas,
onde a gente chegou, se essas metas foram alcançadas ou não, e o que fazer para consegui-las alcançar ao longo dos próximos meses. É uma cultura que a gente implantou há aproximadamente 2 anos na Carta Capital, esse processo de reuniões de análise de audiência. E aí sim, faz muito sentido, não vou entrar exatamente no detalhe técnico, até para não monopolizar aqui sua apresentação, mas é exatamente isso, no sentido de observarmos, a partir das ferramentas que a gente tem, né, se há um entendimento, um consenso entre todos sobre os objetivos. Basicamente é isso, né? O que às vezes acontece, e aí não é um problema nosso, eu acho que é um problema inclusive do mercado, né? E até nos webinários, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir alguns, mas às vezes eu percebo que você tem muitas empresas de comunicação que implantam ferramentas e nem sempre utilizam essas ferramentas, ou não sabem, você acaba utilizando ferramentas muito distintas uma das outras e não sabem fazer a leitura adequada para poder ter uma intersecção desses dados, desse contexto, né? Então, às vezes você está olhando ali com aspecto comercial, você chega a uma conclusão, mas você vai para a audiência ou para o editorial, você pode ter uma conclusão completamente diferente. Isso quando você não tem uma subutilização de ferramentas. Então, isso eu percebo de uma maneira geral nos editores, né? Isso é algo que a gente precisa resolver enquanto empresa de comunicação aqui. Eu acho que você deu agora num ponto muito importante, que é, além de consensuar internamente com as pessoas sobre, quais são as principais KPIs, a dificuldade também é que se você usa múltiplas ferramentas, cada uma tem o seu sistema de métricas a seguir, né? Então fica difícil, no Google Analytics aparecem tantas page views, na outra ferramenta tantas. Tipo, das vezes falamos das mesmas métricas, não é que as métricas não estão certas, sendo que é um sistema diferente de métricas. Por isso, basicamente, a gente criou um data warehouse que pretende ajudar a todos os departamentos de uma organização periodística ou jornalística, de uma empresa editora, ok? Mas sim, você deu no ponto. Ok, só para finalizar essa introdução, para dar tipo, mais ideias ao pessoal, para também compartilhar sua experiência, gostaria de finalizar com os 2 pontos de outras características que são muito importantes para ter métricas certas, né? Tipo, precisamos confiar nas métricas. Torna-se uma situação bem complexa quando invertimos mais esforço duvidando sobre a credibilidade de algumas métricas, em lugar de operar nas métricas, de acionar essas métricas. Muitas vezes paramos de confiar nas métricas quando falham, quando mudam, quando imagina, a equipe comercial errou o relatório ou errou o Excel, então a equipe jornalística não se fia, não confia no relatório. Aqui já entramos num terreno bem perigoso, que a gente também viu que alguns editores também estão experimentando. Então, é muito importante que toda organização acredite nessas métricas, ok? E devemos também estar muito atentos a que essas métricas não tenham erros, porque se uma vez aparecer um erro num relatório, o geral da organização vai ser difícil que acredite de novo nessas métricas, ok? E, por último, uma das características mais importantes que também a gente estava falando é que precisamos que essas métricas sejam comuns para toda a organização. É o que falamos antes, e quando falamos de page views, cada equipe extrai informação de uma ferramenta diferente, será impossível ter uma conversa produtiva. Vamos terminar brigando sobre quais dados são os bons, os da minha equipe, os da sua equipe, quando em realidade todos os dados são bons, só que estão se medindo de diferentes formas. Se deve consensuar de novo a nível de organização de onde se extraem as principais métricas para tirar conclusões, ok? O que a gente viu é que no mercado não tínhamos tipo uma solução que aglutinasse dados de assinaturas, dados de editorial, dados de monetização, dados de SEO técnico. Precisávamos de diferentes ferramentas para responder sempre as mesmas perguntas. É por isso
finalmente, a gente construiu o Compass, que é a nova solução de Marfil. Marfil faz 10 anos que está ajudando os editores, mas agora faz poucos meses, faz 2 anos que a gente começou a desenvolver o Compass, mas faz poucos meses que a gente começou a apresentar o Compass oficialmente, ok? Então, o objetivo de hoje, como eu já falei, não vai ser fazer uma demo em profundidade sobre o Compass. Eu só quero que vocês saibam que a Marfil tem uma solução que pode ajudar vocês em cada um dos departamentos de uma organização periodística, ok? Em todos eles, o objetivo aqui é que o Compass não tem um número limitado de usuários, toda a sua organização pode usar o Compass, ok? Desde o comercial até todos os periodistas. Obviamente, eles vão ter diferentes níveis de acesso. Talvez não é interessante que todos vejam todas as informações, mas a gente quer que você tenha a possibilidade de decidir quais métricas quer que todos eles vejam, ok? Estejam de acordo. Além disso, o Compass vai acompanhado por um training de 3 meses, e depois vocês teriam, tipo, uma pessoa que ajudaria vocês a entender melhor a plataforma e a assinalar objetivos para você também crescer com essa plataforma, ok? O Compass, o que a gente normalmente fala, para dizer rapidamente, é a resposta às perguntas que até agora não era possível contestar ou era bem difícil chegar a responder, né, a certas perguntas. O que a gente fez, basicamente, foi pegar KPIs que já estão consolidadas na indústria, tipo KPIs como usuários únicos, páginas vistas, produção de conteúdo, quanto é o número total de novos artigos, com métricas também de monetização, ok? E as podemos agregar e filtrar pelas dimensões que também importam a um editor, ok? Dimensões como o país, autor, domínio, tópico, quais palavras ajudam a um editor, por exemplo, ou ajudam a um jornal ou a uma revista a conseguir mais tráfego em Google, por exemplo, ok? Nos permite, basicamente, entender, um exemplo que eu queria fazer, não sei se algum de vocês recentemente começou a ter mais tráfego em Google Discover. Quando eu falo recentemente, tipo, no último ano, por exemplo, até agora não existe nenhuma ferramenta que permita, em tempo real, entender qual é o tráfego de Google Discover que está sendo tracionado na sua publicação. Com o Compass você consegue. Não sei se algum de vocês acha que isso seria interessante, se algum de vocês encontrou que tem uma autoridade em alguns tópicos específicos em Google Discover. Algum de vocês teve experiência analisando o tráfego de Google Discover? Sim, sim. O Google Discovery, ele é para a gente, Marta, aqui na carta também, uma fonte importante de tráfego, né? E geralmente a gente analisa isso por meio do Analytics também, né? Então, lá a gente procura separar as fontes de tráfego para poder justamente analisar aonde a gente cresce e como. Porque isso também é um problema para muitos editores, porque se você não olha isso, você pode, por exemplo, ter uma percepção de que a sua audiência ela simplesmente está estável, mas você pode ter algo acontecendo ali no meio. Você pode estar perdendo redes sociais e pode estar aumentando em Discovery, por exemplo, né? Ou no tráfego direto. Então, isso pode indicar caminhos, mas para a gente é importante avaliar isso também. Exato. Uma das coisas importantes, uma diferença é que o Google Analytics não dá, tipo, em tempo real, o tráfego que você tem no Google Discovery. Lembra-se que a versão gratuita é um sampling data. Então, tipo, a novidade que aqui Marfil está tentando introduzir é que a sua redação em tempo real poderia estar vendo os dados reais de quantos editores você agora tem que estão chegando, quando os usuários, você tem que estar chegando através de Google Discover. Os dados do Google Analytics, da versão gratuita, lembre-se que é sempre um sampling data, não são dados reais.
O nível de real time de Compass é tipo a cada 3 segundos a gente vai atualizando os dados, ok? Então você teria um nível de accuracy, bom, agora não, Precisão. precisão, exato, obrigada. Nada. Que o Google não dá. E, além disso, a plataforma, de forma muito intuitiva e fácil, o que faz, o Compass é uma reprodução visual, tenta ser uma reprodução de como o Google lê o seu site. Então, a gente fica diretamente em quais palavras, em quais tópicos você tá tendo tração e usuários, ok? Então, seria bom, você poderia fazer isso em tempo real e histórico, de forma fácil. Sim, eu acho que é uma coisa muito importante, e aí, Marta, eu conecto até com alguns pontos que tu colocou antes, o tema da acionabilidade, né? Acho que o Google Discover, para a vasta maioria dos publishers, primeiro é sempre uma caixinha de surpresa, né? Você está sempre ali mais ou menos naquela angústia, se sobe, se baixa, porque é muito complexa toda essa sistemática. E o que a gente conseguiu fazer com o Compass, que para mim é a coisa mais potente que a gente tem, é uma das coisas mais potentes que a gente tem para oferecer para a parte editorial, é como você efetivamente poder agir racionalmente e com base em dados é tudo que é Discover, né? Entendendo o que é que está funcionando, que tipo de matéria a gente tem que seguir produzindo, que tipo de tópicos a gente tem que deixar de produzir, algo que no Google Analytics hoje você não tem, você vê que sobe, você vê que baixa, mas custa muito para você entender por que subiu, por que baixou, e mais importante que isso, né? O que é que eu posso fazer para continuar subindo, ou o que é que eu posso fazer para reter essa queda que tá colocando. Então, eu acho que e aí eu conecto com um ponto mais que você colocou da acionabilidade dos dados, né? Um número é muito bonito, mas a pergunta é como é que eu atuo sobre esse número e como é que eu jogo esse número a favor do meu negócio, a favor da nossa empresa e a favor da nossa parte editorial, e isso realmente foi uma coisa que a gente conseguiu executar com muita propriedade no Compass. E o resultado tem sido realmente muito bom. Exato. E outra coisa que eu gostaria de saber se algum de vocês está tentando de analisar, é entender do seu conteúdo que vocês publicam, por exemplo, você faz algum tipo de diferença entre o conteúdo evergreen, que seria esse conteúdo que segue a receber tráfego, que não é conteúdo noticiável, mas que ainda está recebendo tráfego, é o conteúdo noticiável, tipo as breaking news do momento. Algum de vocês faz diferença para entender se você, o dia de manhã, deixa de publicar? Se você seguiria gerando tráfego de conteúdo que não seja noticiável? Algum de vocês faz essa análise? Eu não entendi a pergunta exatamente, Marta. Se a gente Sim. olha... É o que, tipo, por exemplo, o tráfego, o conteúdo evergreen seria tudo esse conteúdo que não é noticiável. Não sei qual outra palavra poderia utilizar. Sim, são conteúdos de um ciclo de vida mais perene, né? A gente tem esse artigo que é de notícia, ele só tem razão de existir dentro de um contexto temporal muito estrito, muito pequeno, né? Então, são essas notícias mais de fatos, de eventos que a gente vai dando. Existem outros tipos de material de publicação que tem uma utilidade muito maior, né? A gente tem o típico caso das receitas, das dietas, das listas, né? Que tem sido cada dia mais utilizada pelas dicas financeiras, pelas publicações, dicas financeiras, exatamente. Sim. A Márcia contribuiu aqui. Exatamente, conteúdo evergreen, o ciclo de vida é o mais longo e não factual. Exatamente, Marta, obrigado aí pela tua contribuição. Receitas de gastronomia, dicas de saúde, não? O nosso conteúdo, em especial, talvez isso aconteça com editores que têm conteúdos mais atemporais, né? O nosso conteúdo, no caso da nossa publicação, ele é muito baseado em noticioso mesmo, hard news, né? Okay. A gente tem, eventualmente, conteúdo mais frio mesmo, mais atemporal, né? Mais contextual. E às vezes a gente até percebe que existem determinados conteúdos que continuam sendo organicamente muito bem ranqueados no Google, depois de muito tempo, muito curioso, né? Exato. Conteúdo que, em tese, nem deveria estar lá, mas acontece, a gente tem isso.
né? Mas isso pode virar... Agora não saberia te dizer se o quanto esse tipo de conteúdo é significativo do ponto de vista de receita, né? A gente fez um relatório. Diga. Desculpa. Pode ir, Marta. Acho que fui eu aqui. Sim? Ok. A gente fez um relatório quando pesquisando os editores com que a gente trabalha durante esses últimos 10 anos, vimos que é uma tendência que os editores viram uma oportunidade de crescer o seu tráfego nesse tipo de conteúdo atemporal. Por quê? Porque se eles amanhã decidiram, tipo, reduzir... Bom, deixar de publicar ou publicar menos artigos, é uma percentagem de tráfego que, se você trabalha bem alguns tópicos ou algumas sessões, é uma percentagem de tráfego que você tem garantida. Ainda se, tipo, o que vimos é que em muitos países, os principais jornais de cada país, ainda se eles são fortes em conteúdo noticioso, todos eles estão trabalhando numa estratégia evergreen, numa estratégia. Isso significa que, com os editores que a gente pesquisou, eles responderam que o 30% do seu tráfego, hoje em dia, vem de conteúdo evergreen. O que significa que, se eles amanhã deixaram de publicar, eles seguiriam tendo, como mínimo, um 30% de tráfego, que é bom. E isso é uma tendência que a gente vê que está em crescendo, ok? Tipo, diferenciar qual é o conteúdo que também pode seguir gerando tráfego. E é super importante essa diversificação, né? Eu acho que cada dia mais a gente tem players, algoritmos e mais complexidade do que a gente tinha antes. E você ter essa estrutura de conjunto de artigos, ou até uma abordagem editorial, até que eventualmente passa por uma diversificação coerente com a marca, né? Acho que Demetrius, vocês têm uma marca muito forte no Brasil, muito característica. E existem formas de você produzir, diversificar o conteúdo, explorando esse conteúdo evergreen, mantendo a personalidade da marca. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante, que eu entendo perfeitamente essa identidade, mas a gente sempre indica, e é uma coisa que a gente vem com a Marta colocou no mundo inteiro, investindo muito fortemente as publicações nessa diversificação. Mas o que aconteceu foi, depois que passou-se essa diversificação, ficou a dúvida. Tá, e agora? Qual é a parte do nosso tráfego? Até onde a gente vai? E qual o impacto que isso traz, né? É um conteúdo muito bom para aquisição de usuário, é um conteúdo muito bom de fidelização de usuário, né? Porque também a gente passa por uma outra dinâmica de entender, como você colocou no começo, quem é e como se estão consumindo os dados das nossas publicações. Exato. Outro ponto, outra pergunta que vimos que vários editores tinham interesse em relacionar, tipo, os recursos que uma redação tem, que os jornalistas têm, relacionar isso com os objetivos que um editor tem, que a organização editorial tem, e com a produção de conteúdo. Ok. Só que a pergunta fica meio estranha, assim, mas vou explicar como a gente tentou resolver um ratio que permitiria vocês entender se vocês estão colocando os recursos necessários numa seção ou noutra. Olha o gráfico aqui, por exemplo, para vocês entenderem. Em azul, a gente colocou aqui o tráfego adquirido por cada seção. Aqui temos as diferentes seções de um jornal, ok? A barra azul significa o tráfego adquirido, quanto tráfego por sessão você tem. E a barra vermelha seria o número de artigos escritos por cada seção, ok? Então, de forma bem rápida, você poderia ver oportunidades e tirar conclusões tipo, essa seção aqui, a gente colocou poucos recursos, porque não tem muitos artigos publicados nessa seção específica, mas a gente conseguiu muito tráfego. Então, talvez seja interessante colocar mais recursos, mais pessoal, ou dividir um jornalista que também escreva para essa seção aqui, que parece ser uma boa oportunidade para aumentar tráfego, ok? E podemos fazer um exercício ao contrário. Olha aqui temos uma seção
onde a gente colocou muitos recursos, porque tem um número muito alto de artigos, olha, mais de 500 artigos, ok? Nos últimos 30 dias. Mas quando comparamos a produção de artigo comparada com quanto tráfego adquirimos, olha, aqui está nos últimos postos da lista, não? Nos últimos lugares da lista. Então, a gente conseguiu fazer esse ratio para vocês entenderem quais são as principais seções onde você consegue gerar tráfego, mas também comparar isso com quantos artigos tem essa seção específica, porque talvez está no primeiro lugar, mas porque talvez você escreveu muito sobre isso. Então, esse ratio também fica bem interessante. Não sei se alguma pessoa aqui utiliza algum sistema parecido ou tem algum comentário a fazer sobre esse tópico aqui. Deixa eu fazer uma ronda aqui. Alessandra, vou lhe convidar, se você puder falar, senão me deixa uma mensagem aqui só para gente trocar. Seria isso, né? Como vocês controlam atualmente esse equilíbrio entre os objetivos editoriais que vocês estabelecem dentro da redação, né? Os tópicos que você tem que escrever, o resultado disso e o próximo ciclo editorial, né? Como vocês controlam tudo isso? Se vocês controlam, como é que vocês avançam com tudo isso? Eu acho que eu assustei a Alessandra, porque foi ela embora. Saiu. Então, eu passo a palavra se alguém quiser compartilhar. Ok, então, okay. Marta, vamos lá. Sem problema. Só faltam alguns minutos, tipo 8 minutos para finalizar. Não sei se a gente vai conseguir ter alguns minutinhos mais. No caso contrário, talvez poderíamos passar na parte de... Bom, antes de finalizar, eu tinha muitas perguntas preparadas, mas eu não queria finalizar a sessão de hoje sem falar sobre uma iniciativa onde a gente decidiu liberar a plataforma, ok? E dar a possibilidade a todos os editores, parceiros, associados e amigos da ANER, ok? De utilizar a plataforma de Compass de forma gratuita durante 60 dias. O objetivo aqui é que você mesmo possa testar, experimentar a plataforma e entender o valor da plataforma, ok? A gente vai acompanhar você no processo. Se vocês estiverem interessados nesse teste, só preencherem um formulário nesse site web, getmarfil.com/aner, e a gente vai escrever você e você vai poder desfrutar da nossa plataforma. Esse era o anúncio que eu queria fazer. É uma promoção que só vai estar disponível para se ativar até o 30 de setembro, ok? A partir do 30 de setembro, você vai ter 2 meses para você poder experimentar Compass sem nenhum investimento, ok? Sem investir nenhum centavo, ok? É até que agora sim que eu queria, tipo, não sei se o pessoal gostaria Marta, de falar. Eu queria fazer uma pergunta aí. Sim. Por exemplo, para mim fica claro que a ferramenta de vocês para um site que tem uma visitação tão relevante como a nossa é interessante. Agora, pensando na realidade de pequenos editores, né? A gente tem pequenos editores que possuem o seu site, possuem o seu conteúdo ali sendo publicado de maneira permanente, mas não são sites, por exemplo, de hard news. Vocês acham que a ferramenta de vocês, o Compass, ele se encaixa dentro dessa realidade? E qual uma aplicação prática para esse tipo de público, por exemplo? Ok, eu tenho uma ideia, depois, Pedro, eu vou passar a palavra para você. Por exemplo, o que a gente viu, a nossa plataforma ajuda muito para você conhecer a sua audiência e fidelizar o usuário. Talvez o objetivo das publicações médias e menores não é volume, é adquirir dados, conhecer quem é essa audiência. Então, com o Compass, a gente faz uma categorização do perfil do usuário. Tem novo usuário, casual, flyby
engage, lover e one back. Tipo, fazemos tipo perfis de usuários diferentes em base à navegação do usuário. Você pode saber se esse lover só gosta de ler sobre o Futebol Clube Barcelona, sobre o Leo Messi. Tipo, categorizamos esses perfis do usuário para você conseguir, por exemplo, se quiser tipo pegar informação, você poderia colocar uma newsletter, ok? E fechar o conteúdo, como a nossa plataforma, você pode fidelizar o usuário e entender se, ok, esse usuário chegou no site, eu sei que é um usuário que entra várias vezes no site, ok? Porque com o Compass você pode. Você, em tempo real, pode decidir que para todos aqueles usuários que entram várias vezes no site, fechar o conteúdo que você acha que onde ele tem mais probabilidades de convertir em assinante ou em subscritor à sua newsletter. Então, nós sempre per volume, a nossa plataforma ajuda vocês a gerar o funil de usuário e fidelizá-lo. Tipo, consolidar esse usuário e virá-lo assinante ou, como mínimo, ter o seu e-mail. Conseguir pegar a sua newsletter, porque você vai poder acionar em tempo real e decidir se você quer fechar o conteúdo, porque você já sabe que é um super engaged user com o seu site, ainda ser um site de tráfego menor, ok? Não sei se ficou claro o exemplo. Ficou, sim. Ok. Eu di o exemplo de basicamente, operar um paywall dinâmico, né? Que seria tentar de fidelizar a esses usuários que ainda se são poucos, geram muito consumo e talvez podem se virar assinantes. Pedro, não sei se você tem outro exemplo de como usar Compass com sites menores. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente viu muitas aplicações, né, nessa experiência que eu estou muito próxima da aplicação real do Compass nos clientes. E o que a gente pode aprender é que, especialmente nos pequenos e médios negócios, né, e dentro deles, na verdade, o mundo do publishing também, é muito importante ser preciso, né? Porque você não tem recurso de sobra. Na verdade, você tem recurso faltando, geralmente, né? Então, você é o editor, você é o jornalista, assim, existe uma pluralidade de atribuições muito grande dentro da sessão. E para que você seja preciso, você precisa, mais do que nunca, ter dados precisos, né? E que, como a Marta colocou hoje, o Google Analytics não se propõe, a versão gratuita, ele não se propõe a dar esse grau de precisão. Uma ferramenta extremamente potente, extremamente útil, mas esse tipo de precisão, como a Marta colocou no ponto anterior, né? A gente estava vendo lá a aquisição de tráfego por produção de artigo. É uma excelente oportunidade de um pequeno ou médio publicação otimizar os recursos editoriais de acordo com a sua estratégia. Porque do mesmo jeito que a gente vai ter uma visão de aquisição, a gente pode ter uma visão de fidelização de usuários. Então, qual é a minha estratégia, né? Eu posso ser um site pequeno porque eu sou de nicho, né? Porque eu vou a um público pequeno por definição. Então, eu quero fidelizar e manter esse pessoal engajado o máximo possível. Então, eu vou conduzir a minha estratégia editorial nesse sentido. Sem a informação para lhe dizer o que efetivamente gera resultados para a tua empresa, essa decisão fica muito mais complicada. E aí a gente tem que trabalhar em cima do instinto, que a gente entende que o instinto jornalístico é, sem dúvida, algo extremamente relevante, mas que nesse quesito de decisões mais estratégicas e mais empresariais, é preciso a gente também adicionar uma variável de dados. Por isso que eu acho que Compass tem aplicações, como a Marta colocou, de uma empresa gigante ou uma empresa pequena, claro, dentro das suas necessidades e entendendo exatamente onde a gente tem que atuar. Eu já vi, inclusive, empresas pequenas sendo beneficiadas mais do que as empresas grandes, exatamente porque a empresa grande, como você colocou, Demetrios, eu vou colocar você dentro do pacote de empresas grandes, tá? Fico feliz com essa informação, Pedro. Não, mas você deu um show, você colocou DMP, você colocou um monte de coisa, você já está pelo menos sim. jogando Não, uma liga eu brinco, mas realmente a gente tem avançada. A gente tem uma volumetria muito grande. E a marca também é uma coisa muito, muito relevante, a marca de vocês no Brasil inteiro. Então, assim, vocês já têm uma estrutura de dados, né? Vocês têm um DMP, vocês têm ferramentas para isso. Para uma publicação menor, a disponibilidade de dados é muito mais restrita. E Compass entra para ocupar esse espaço e solucionar essa problemática, né? Então, assim,
a gente vem visto impacto excelente em todos os níveis de mercado, e se vocês tiverem alguma dúvida real de dizer, Pedro, e isso, né, essa dúvida que eu tenho, Compass seria capaz de resolver? Acho que agora é o momento perfeito para que a gente possa esclarecer. Perfeito, Marta e Pedro, muito obrigada, inclusive, por essa oferta. Uma outra pergunta, a gente vai, obviamente, fazer essa divulgação, e caso as pessoas tenham alguma dúvida, se elas aderirem, clicando esse site, já tem as orientações de quem são as pessoas que elas devem procurar com qualquer dúvida. Ao clicar nesse site, elas vão ter essas informações? Ao clicar nesse site, vai aparecer um formulário onde a gente pede nome, o número, o site e o e-mail, e uma vez preenchido o formulário, a gente vai se contactar com eles. Perfeito. Sim. Mas também podem contatar-nos diretamente, vocês podem encontrar a gente no LinkedIn, os nossos e-mails, basicamente nós temos nossos os e-mails nomes. também. Também, exato. A gente estará muito satisfeita de poder responder suas dúvidas. Claro. Quando vocês se inscreverem, acho que 48 horas depois, como tarde, vocês devem receber um e-mail da nossa equipe dizendo, bem-vindos, vamos agendar uma reunião de kickoff, vai ser o nosso curso de português, então, que fala português também. Então, se vocês puderem mandar uma apresentação também da ferramenta, com os principais filters e tal, seria bem legal, viu? Ok. Exato. A gente manda assim. É só para vocês entenderem, tipo, ativação de Compass pode ser, é bem fácil, bem rápida e não prejudica para nada o SEO, ok? Não tem nenhum tipo de... Diga. Outra dúvida, você já tem no Brasil alguém com essa ferramenta funcionando? Temos. Então, ela já está em português, porque essa seria uma outra coisa importante para algum editor, talvez de médio e de pequeno porte aqui no Brasil? Temos vários editores, temos tipo o grupo NZN, que é um dos seus sites é Tecmundo, que é o principal site de tecnologia eu conheço do eles, Brasil. Adoro o trabalho deles, Marta. Eles têm um sim? ecossistema muito bacana digital, muito bacana. Eu adoro essa equipe porque eles foram o primeiro tipo parceiro. Olha, começamos a apresentar o produto faz pouco tempo, alguns meses atrás. Eles viram o sucesso e acreditaram na gente. Então eu estou super satisfeita com a sua equipe, estou super feliz. E temos também... notícias da TV. Notícias da TV, Autopapo, sim. E Bahia. Sim, temos vários parceiros, sim, no Brasil. Na América Latina também temos o principal jornal do Uruguai, que é o País. Também temos o grupo Clarim, né, Marta? Temos o TYC Sports, que é do grupo Clarim. Exato. Então, pelo menos em espanhol já está, assim, a ferramenta já está com um idioma mais próximo ao nosso, porque isso a gente tem que sempre se preocupar, que os grandes veículos trabalhar com inglês é mais tranquilo, mas a gente pensa nos menores de médio e pequeno porte. Sim. O que acontece sobre a ferramenta é que a gente ainda não traduziu a ferramenta, sabe por quê? Porque a nossa experiência com o produto clássico da Marfil falou que no final tem tantas línguas, precisaria fazer tantas traduções que chega a virar-se quase impossível de chegar a todos os públicos, a todos os mercados. Não sei se... Eu acho que isso vai demorar algum pouquinho, mas a nossa equipe, vocês têm uma fortuna que tem uma equipe... Bom, temos muitos brasileiros na equipe. Eu não sou uma representante deles, o Pedro é. E vocês vão ter... Minha culpa. Então, vocês vão ter... A gente... tem um apoio em português. Exato. O apoio em português. E vocês teriam uma account manager português ou brasileiro. Também temos muito pessoal do Portugal. Então, pode ser português ou brasileiro. Depende. Está ótimo. Então, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Alguém tem mais uma dúvida? Só para complementar algo que o Demétrio colocou, Demétrio, a gente vai colocar na apresentação também um link com a apresentação mais completa do que é o Compass, para que vocês também possam ter acesso a uma gravação que a gente faz em português, e aí vocês vão poder ter acesso a tudo isso. Perfeito. Agradeço muito, Pedro. Isso. E a você também, Marta. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, Wagner, pode fazer. No site de vocês da Marfil tem uma área que vocês promovem um plugin do WordPress. Tem alguma coisa a ver com esse Compass ou tipo
teria alguma vantagem? Poderia ser interessante adotar isso como para conhecer alguma coisa do serviço da empresa? Digamos, essa é a solução clássica, pela qual a gente é conhecida, é a solução que fez a Marfil conhecida na indústria dos editores. Mas é um serviço independente, não tem nada a ver, não. É diferente o Compass. Então, se você tem interesse, a gente pode tentar programar uma reunião. Eu te explico sem problema qual é a solução clássica da Marfil, que forma parte desse plugin. Mas o Data Warehouse, o sistema de dados, o Compass, é outra coisa. Mas é outro projeto. Mas sem problema, a gente pode programar uma reunião e eu te explico mais em detalhe qual é a solução clássica da Marfil. Que eu acho que alguns daqui já conhecem, né? Eu acho que com Carta Capital a gente já falou alguma vez no passado. Então, não queria... É possível, Marta, mas eu estou na Carta Capital há aproximadamente 1 ano e 6 meses, né, okay. que eu assumi esse cargo, e o Anderson Sene, nosso gerente de tecnologia, ele já acompanha o projeto, mas há uns 2 anos, então também não é algo tão antigo assim. Eu estava falando por falar, não sabia nesse isso aconteceu. Tipo, temos várias pessoas. Eu acho que aconteceu bem atrás, Marta. Bem acho que uns 3 anos atrás, 3 anos e meio. Eu estava justo entrando na Marfil quando a gente teve essa reunião com a Carta Capital. Ótimo. Então, uma vez mais, Marta e Pedro, eu gostaria de agradecer a vocês pela participação, né? Mais uma vez, agradecer a todos por terem estado aqui conosco hoje. Agradecer novamente a todos, vocês novamente, como eu já falei no início, pela parceria, né, no ciclo de webinars, e a todos que estiveram aqui conosco, e desejar um bom resto de tarde para todos. Ok, muito obrigada. Muito obrigado.